teu alcance. Isso é que é importante retermos. A preocupação legítima de alguns acadêmicos, até alguns aqui no ISP, aqui nesta sala, de que a inteligência artificial pudesse substituir investigadores, baseia-se numa compreensão incompleta do que a inteligência artificial realmente faz. Quando nós não compreendemos exatamente o que faz, temos reservas, e são reservas legítimas. A inteligência artificial não possui intuição científica. Não compreende o contexto ético de uma descoberta. Não formula perguntas fundamentais sobre a natureza do universo. Vou repetir. A inteligência artificial não possui a intuição científica que o homem tem. Não compreende o contexto ético de uma descoberta e não formula perguntas sobre a natureza do universo. Nos anos 90, quando nós começamos os trabalhos da investigação científica, e o meu primeiro trabalho de investigação científica nesta área, em 1992, publiquei um trabalho que depois fui convidado para ser membro da Academia de Ciências de Nova York. Foi a combinação dos sistemas neuronais, sistemas fuzzy com sistemas experts, para emular o conhecimento humano na gestão das centrais energéticas da Roménia. Essa foi a tese do meu doutoramento, em 94. Por isso que nós somos um dos pais da inteligência artificial. Então, era emular, combinar técnicas neuronais, técnicas fuzzy, quem é informático, e expert system, que era o quê? Motores de inferência. O que é um motor de inferência? É buscar o conhecimento de várias pessoas num determinado ramo do saber para poder substituir o homem, porque pensa, pode analisar muito mais coisas num período curto de tempo. Hoje a inteligência artificial evoluiu significativamente. Existem muitas ferramentas e nós, os acadêmicos, não podemos deixar de abraçar a inteligência artificial. Eu penso que a chuva está a ser benéfica para a agricultura, mas está a interromper às vezes o nosso... Não é verdade? Por isso, caros colegas, estou aqui na qualidade de acadêmico, caros colegas, nós temos que abraçar a inteligência artificial. Mas ainda existe uma área que as grandes casas de investigação estão a fazer, que é o estudo do cérebro. Ainda não conseguimos entender bem como é que o cérebro funciona. A inteligência artificial ainda não substituiu completamente o cérebro. E as linhas de investigação hoje a nível do mundo é a nível do estudo do cérebro. Nós hoje estamos a usar a inteligência artificial, os outros estão a fazer o estudo do cérebro já. Em 90 já estávamos a falar de inteligência artificial, estamos a usar em 2024. Hoje a linha de investigação para o futuro é estudo do cérebro. O que a inteligência artificial faz, é processar, reconhecer padrões e otimizar tarefas que, quando bem executadas, libertam o investigador para fazer aquilo que apenas os humanos podem fazer. O que o humano faz que a máquina não faz? Pensar criticamente, questionar pressupostos e imaginar novas possibilidades. Vou repetir, o que o humano pode fazer? O humano não deve fazer coisas repetitivas. As coisas repetitivas devem ser feitas pelas máquinas. Mas há aquelas questões que só o humano pode fazer. E o que o humano pode fazer? É o pensamento crítico, o questionamento de pressupostos e a imaginação de novas possibilidades. A minha comunicação será partilhada,
porque ela é longa, com muitas referências bibliográficas. Eu vou deixar aqui por isso. Tem muita, deve ser 10 páginas com referências bibliográficas para irem. Então, penso que nós conseguimos entender agora aqueles receios dos meus colegas de abraçarmos a inteligência artificial, porque os nossos estudantes estão a ser muito mais rápidos, às vezes, a fazer plágios nos trabalhos do fim do curso. Okay? Mas não é isso. Não traz perigo nenhum. Ele amplifica a investigação e devemos abraçá-la como um instrumento de trabalho. Se queremos estreitar o fosso com os outros países, se quisermos ter maior colaboração com as investigações de outros países, temos que trabalhar nisso. Temos alguns exemplos reais da sinergia entre a inteligência artificial e a investigação científica. O caso 1 é do AlphaFold, que fez o estudo das proteínas. Em 2020, o DeepMind, subsidiária da Google, apresentou o AlphaFold, um sistema de inteligência artificial que resolveu um dos problemas mais antigos da biologia: prever a estrutura tridimensional de proteínas a partir das suas sequências de aminoácidos. Este problema tinha permanecido mais de 50 anos para ser resolvido e foi resolvido a partir de 2020 utilizando as técnicas de inteligência artificial. Então eu diria, se existe uma área que mais contribuiu para a amplificação da investigação científica a nível do mundo, são as tecnologias de informação e comunicação. A internet, o Big Data, a inteligência. Isso é que veio. Inteligência artificial é o ramo que tem produzido mais e que tem ajudado as outras áreas a produzirem. Está aqui um exemplo concreto. São muitos exemplos. Hoje utiliza-se a inteligência artificial para detectar os casos do cancro. A partir de 2019 a 2024, houve muita utilização da inteligência artificial para descobrir, fazer diagnóstico e descobrir novos fármacos. E todas essas investigações começam nas universidades. Quem faz investigação é a universidade. Os prêmios Nobel saem das universidades. As novas vacinas saem das universidades. A universidade tem que ser abraçado pelos políticos e pelo governo. Os políticos não podem virar as costas à investigação científica e à universidade. Os nossos professores devem ser valorizados e abraçados. E nós vos valorizamos. Estamos aqui, enquanto acadêmicos, partilhando para dizer que vamos correr. O representante do seu ministro das Telecomunicações deu aqui as mensagens do seu ministro. Aquilo que o governo está a fazer. Nós, como academia, temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Por isso, esta começou no MIT. Todos nós sabemos o que é o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, uma das universidades de referência a nível mundial. Eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial que consegue detectar cancro da mama e mamografia com maior precisão do que as radiologias existentes. Isso foi publicado na revista Natura em 2019 e o sistema foi treinado em mais de 200 mil imagens e consegue reduzir falsos positivos em 5,7%. Então, o sistema de inteligência artificial hoje conseguem detectar múltiplos tipos de cancro do pulmão, da próstata, do cólon, com precisão superior a 95%. Estamos a ver o uso das tecnologias de informação, da inteligência artificial, na resolução dos problemas reais. E a universidade, o ensino, tem que fazer investigação para resolver problemas reais. Não podemos investigar e não dar soluções. Somos chamados, enquanto acadêmicos, para fazermos soluções de inteligência artificial, mas resolvendo a nossa realidade e os nossos problemas. É aí que nós convidamos os colegas aqui das universidades da Zona Sul a nos empenharmos.
há um impacto. Mas a inteligência artificial vai colocar alguns no desemprego. Neste caso, alguns quadros de radiologias vão sentir-se incomodados. Não é verdade? Sim, mas no caso deste caso concreto, os radiologistas não foram substituídos. Em vez disso, tornaram-se muito mais eficientes. O sistema funciona como um segundo olho para o radiologista. É um parceiro que nunca se cansa. Esse olho nunca se cansa. Nós nos cansamos. Ou não tive água, ou não tive longe, ou discutiu com a mulher e depois já cansou. Não é verdade? A máquina de inteligência artificial não cansa, não tem cansaço. Ele está sempre a processar. Então, ele vem ajudar o radiologista a fazer um diagnóstico mais assertivo. Estamos de acordo ou não? Ou nós não cansamos? Penso que cansamos. O professor Teta está cansado, o professor Pindé está cansado também. Cansamos, envelhecemos. Não é verdade? Também aqui, para essa questão, eu deixo-vos aqui uma referência. Temos aqui também a descoberta do antibiótico. Embora tínhamos a descoberta de uma nova fibrose pulmonar idiopática utilizando esses sistemas, mais de 15 anos tentou-se procurar fármacos que entraram em ensaio clínico, não estava a se encontrar soluções. E hoje, com a inteligência artificial, conseguimos então encontrar um novo antibiótico. Por isso, aqui tenho nessa apresentação uma série de exemplos que vai servir para a vossa consulta bibliográfica, se acharem que ela é oportuna. Essa bactéria, a alicina, fundamentalmente, ela é um antibiótico muito eficaz contra bactérias resistentes a múltiplos antibióticos. Quer dizer, um único antibiótico vai resolver o problema de vários outros antibióticos que eram usados para tratar aqueles que são resistentes. Que é um problema crítico de saúde pública, não é verdade? Então, ela vai resolver um problema no campo da saúde pública. Também aqui deixo-vos uma referência, as referências que falam sobre isto. Vou fazer umas pinceladas sobre a inteligência artificial e o desenvolvimento científico mundial. Primeira área que é na biologia e medicina. A sequenciação genômica acelerada, redução de 97% do custo desde 2003. Agora custa menos de $100. Essa sequenciação que era feita ficou muito mais barata. Também torna-se mais barato o tratamento, mais econômico, traz muitas vantagens em escala. E para nós que somos pobres, que não temos muito dinheiro, o uso dessas ferramentas tecnológicas ajudam-nos também a reduzir custos e os nossos poucos recursos serem investidos em outras áreas. Esse antibiótico para vossa foi descoberto em 2023, usando as técnicas de inteligência artificial. Também está a ajudar no diagnóstico de doenças genéticas raras. Há doenças genéticas raras que não conseguíamos identificar as soluções, ou estamos a descobri-las usando as técnicas de inteligência artificial. O que é que nós, o ISP, estamos a fazer? O que é que nós, as universidades do sul da Angola, estamos a fazer na inteligência artificial? Estamos parados? Temos que correr? Temos que repudiar ou temos que correr? O que é que temos que fazer? Temos que correr, não é isso? Isso. Convido a todos, colegas, a dominarmos as ferramentas de tecnologia de informação. Não existe vergonha se eu não sei fazer uma planilha Excel como professor. Não é. Não é. É como conduzir um carro. Vou à escola de condução e tiro a carta de condução. Por isso, não podemos ter resistência a isso.
Também houve avanços na área da física e astronomia, na área da química, na área ambiental e na área das ciências sociais e humanidades. Só vou dar para focar isso. Ajuda-nos a fazer análise de textos históricos e literários. Podem nos ajudar a fazer modelagens de dinâmicas sociais. Podem nos ajudar a análise de redes de comunicação e podem nos ajudar a ver tendências sociais. Vamos a nível, um exemplo muito simples das redes sociais. Todos usam redes sociais, não é verdade? Não é verdade? Num post que tem 2.000 comentários, acham que é normal uma pessoa sozinha analisar qual é a tendência, ser positiva, ser crítica, ser negativa? Não, calma. As ferramentas de inteligência artificial conseguem fazer isso, analisar todos os comentários e fazer-te uma média, dizer, olha aqui, teve uma tendência mais crítica, ou mais neutra, ou mais positiva. Humanamente não é possível. Aliás, ter muita gente a ler os comentários para poder fazer uma recomendação. Em Angola já estamos a utilizar isso também, para análise das redes sociais. Também hoje a inteligência artificial já substitui os fake news. Quem amplifica isso hoje já não é o homem. Hoje as próprias redes sociais conseguem criar narrativas contra ou a favor. Tu vai dizer alguma coisa nova aqui? Alguma coisa nova? Em termos de publicações científicas, nos últimos 5 anos, o número de artigos científicos utilizando as técnicas de inteligência artificial cresceu exponencialmente. Quer dizer, hoje, para fazer publicações científicas, estamos a usar ferramentas de inteligência artificial. Isso fez com que o número crescesse exponencialmente. Na revista Natura, mais de 800 artigos por ano mencionaram o uso da inteligência artificial. Na revista Science, crescimento de 400% em publicações desde 2019. Na série de revista Cell, dedicada à biologia, de 2023 a 2025, houve mais de 500% de crescimento. Na ferramenta Archive, mais de 50.000 preprints utilizando técnica de inteligência artificial. Quantos artigos em Angola temos usando técnica de inteligência artificial? Então, eu também estou começando. Também sou pioneiro. E todos nós devemos ser pioneiros. E também me inscrevo em cursos de inteligência artificial. Há vários cursos na internet. Todos os dias temos que aprender. Não há ninguém que sabe tudo. A minha função é vos transmitir os caminhos para irmos aprender. Não quer dizer que eu sei tudo sobre inteligência artificial. É errado. Nenhum professor sabe, mas temos a possibilidade de indicar as vias, os caminhos e a metodologia. Esse é o papel do docente, esse é o papel do investigador. Também a inteligência artificial. Estou a ser cansativo? Posso interromper já, se já... Não? Tá bem. Então dá-me... Os organizadores dá-me tempo, não? Não quero violar o programa, mas vou ser breve. Pode reduzir o fosso do conhecimento global. O fosso refere-se às disparidades significativas no acesso à educação de qualidade, à infraestrutura de investigação, dados científicos, ferramentas computacionais e publicações científicas. Não é o problema que nós temos, não é isso? Esse é o nosso fosso. Não temos acesso às publicações, não temos ferramentas computacionais, não temos dados científicos, não temos infraestrutura de investigação e a nossa educação, não digo que não é de qualidade, mas ainda não é de boa qualidade. Não é verdade? Estatísticas globais demonstram-nos que 80% da investigação científica é conduzida apenas
em 20 países. Só 20 países no mundo é que fazem a grande investigação. Principalmente dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia Oriental. Menos de 5% de investigadores globais trabalham em África. Menos de 5% é que estão em África. Estão a ver o fosso. Como é que nós podemos reduzir esse fosso? Temos aqui as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. É o único que pode nos ajudar para sair dos 5% para entrarmos no clube dos grandes. O acesso a publicações científicas é limitado em países de desenvolvimento. Uma assinatura, por exemplo, da revista Natura, são $199. Não temos esse dinheiro. Só uma assinatura são $199. Enquanto que o PIB per capita da Angola é aproximadamente de $2.000. Vamos fazer cálculos. Apenas 15% das universidades africanas têm acesso a supercomputadores. Temos em Angola um supercomputador, seu diretor do ITEL, representado do seu ministro. Não temos. E para usar inteligência artificial, precisamos de supercomputadores. Mas, acima de tudo, como disse o diretor do ITEL, e disse a camarada governadora, desculpa a palavra camarada, mas é minha camarada mesmo, a professora Maria João, o investimento na educação é um dos maiores ativos e é uma das maiores conquistas que o nosso governo tem feito. Nós, às vezes, jovens aqui, pensamos que em 75 já tínhamos os quadros que temos. Não tínhamos. Mais de 90% eram analfabetos. O número de médicos e engenheiros era um pouco. Não havia um professor Pinda, não havia um professor Teta, não havia um professor Maria João. E foram 500 anos de colonização. Por isso, uma das melhores coisas que temos feito é a formação de quadros, no exterior do país e no país. Ainda não é de boa qualidade, mas já tem qualidade. E eu sei que o nosso ISP tem qualidade, não é verdade? E todas as outras universidades do banco também têm qualidade. E vamos começar a usar a inteligência artificial para aumentarmos a qualidade. Estamos de acordo? Como a inteligência artificial pode democratizar o conhecimento? Como a inteligência artificial pode democratizar o conhecimento? Plataformas como o Google Colab, AWS, Educate e Microsoft Azure oferecem acesso gratuito ao poder computacional que há uma década custaria milhões de dólares. Quer dizer, hoje, com o desenvolvimento da cloud, dos computadores que existem, hoje temos muito mais possibilidades, muito mais capacidade de cálculo do que teríamos antes. Um investigador em Angola pode treinar modelos de inteligência artificial complexos sem investimentos em hardware. Pode, neste momento, utilizar o Google Colab, conhecem?